Oi, linda! Olá, tudo Ai, bom? tudo bom, Thaís? Que bom vê-la por aqui. Bem, eu estou feliz também de estar aqui, muito bom. Vou até tentar me distanciar um pouco aqui, que eu estou enorme, né? Peraí, deixa eu ver se eu Sim, jogo um pouquinho para trás aqui, assim ó. nós vemos seu lindo sorriso bem de perto. Pronto, melhorou um pouco, acho que sim, Melhorou? né? Não, está ótimo. Isso, você está ótima. Então, nossa conversa, como eu acabei de falar aqui, é a publicação de projetos em revistas especializadas. E acho que você tem muitas dicas para dar para a gente. Em primeiro lugar, há menos revistas hoje em dia, nós sabemos disso. Você está numa grande revista, bastante conhecida, mas há menos revistas. O que é que está acontecendo no mercado, Thaís? Olha, Ângela, acho que a gente está tendo uma movimentação muito grande no nosso mercado, não é de agora, né? Acho que muita Uhum. gente fala que isso está acontecendo agora, mas na verdade a gente já sente. Eu tô na Casa e Jardim, eu tô já há 16 anos, então eu tenho acompanhado essa transformação muito de perto. O que a gente vê muito, eu acho que assim, principalmente com o hard news, é que hoje o consumo de notícia mudou muito, né? Então as pessoas elas têm as redes sociais, elas têm, enfim, né? Tem as suas redes, Face, Insta, e aí elas acabam pegando a notícia de várias maneiras. Hoje você tem os sites de notícia que também são muito eficientes. Então, assim, o que a gente viu nos últimos anos, nos últimos 10 anos já, se a gente for colocar bem, é essa mudança no consumo da notícia, principalmente de hard news. No nosso caso, os veículos especializados, a gente também passou por mudanças, mas eu ainda acredito muito no nosso formato, no formato do papel, porque assim, eu acho que ele nunca vai acabar. Eu vejo muito assim, eu tenho um relacionamento muito próximo de quem consome as nossas revistas, do leitor e também dos profissionais, do público especializado. E o que eu percebo é que as pessoas elas sentem muita falta do papel, tanto que a gente nesse período agora de pandemia a gente fez algumas modificações no nosso modus operandi, né? Assim, até porque não tinha muito sentido publicar revista impressa nesses meses, nesses 3 meses que a gente teve assim de fechamento, né? Isolamento e tudo mais. E aí a gente acabou que nesse período a gente só publicou a revista digital. E o que eu percebo é que, assim, as pessoas me mandavam mensagem, inbox, no meu Insta. E aí, mas volta, não volta? As pessoas esperando para comprar a revista na banca. Então, assim, eu não acho que vai acabar. Se a gente for olhar para o futuro, eu não acho que vai acabar. O que eu acho é que essa transformação a gente está transformando junto, tá? Então, a gente já vem há algum tempo fazendo modificações bem relevantes na nossa forma de atuar, principalmente no digital. A gente acredita muito nesse formato do digital, a gente trabalha em todas as redes, de maneira diferente em cada rede, isso depois a gente pode até falar mais detalhadamente disso. E também a gente produz muito conteúdo para o site, conteúdo independente da revista. Então, o que a gente tem hoje são várias plataformas e várias maneiras de fazer jornalismo especializado, mas eu não acho que assim, óbvio que eu vi um grande concorrente, infelizmente, fechar recentemente, né? Faz quase 2 anos, não, já faz 2 anos, que loucura. O Acho tempo que passa sim, rápido, acho a que sim. gente faz 2 anos já, inclusive nesse mês, está completando 2 anos. E o que a gente sente, lógico, é uma tristeza, primeiro porque são amigos, pessoas que a gente cruzava muito, né? Pessoas muito boas do mercado, pessoas com E histórico. fazendo trabalho de relevância. Muito Exatamente, fazendo um conteúdo, trabalho de conteúdo bom. relevância, porque eu acho que assim, eu não vejo a concorrência como concorrência, eu acho que pelo contrário, a concorrência nos inspira. A gente tem sempre que olhar para a concorrência como, poxa, o que, que a gente pode tirar de bom do que eles estão fazendo e que a gente ainda não acordou para fazer, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre assim É e um admirar. aprendizado. A concorrência é um Exatamente. aprendizado. Exatamente. Então, para a gente realmente foi um choque essa notícia, né? Quando aconteceu. Mas assim, mas eu não acho que a gente não tenha um futuro. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais, até em função de tudo que aconteceu, o que eu percebo é que a nossa atuação ela tem que ser ainda mais completa, porque no Brasil a gente acaba sendo muito carente de publicações, né? A gente tem hoje
2 publicações que vão às bancas todos os meses, né? Eu estou falando de revista que chega às bancas todos os meses. Óbvio que a gente tem várias revistas que, né, são pontuais, que, enfim, né, que não tem periodicidade. Mas sai com duas. Thaís, Daquela revista que está todo mês nas bancas, né? deixa eu aproveitar esse gancho que você está falando. Assim, com a redução das revistas mensais, menos revistas mensais, também é mais difícil para o profissional, né, para esse designer de interiores que está nos assistindo, é mais difícil também conseguir publicar seu projeto. Mas, claro, não precisamos falar apenas de publicações em papel, como você estava comentando. Que outros caminhos esse profissional tem para divulgar o seu trabalho? Ah, eu acho esse ponto, Ângela, super importante, porque assim, o que a gente mais ouve, né, assim, os profissionais sempre quando nos procuram, e eu acho que assim, existe uma expectativa muito grande no sentido de publicar projeto na revista, no impresso, né? Mas assim, eu gosto de fazer sempre uma continha básica e mostrar, né? Que a gente publica em média por mês 4 a 5 projetos no impresso, por edição, né? Então, assim, eu tenho outras sessões, então eu publico uma média de 4 a 5 projetos por mês no impresso. Então, Perdão, Thaís, perdão. Só para entender, são 4 projetos completos, né? 4 projetos sim, na completos. íntegra, sim, na íntegra, não matérias, né? Porque a gente tem as matérias, que aí a gente fala sobre ambientes, mas aí essas matérias, enfim, isso é outra coisa, né? Mas aí também cabem dizendo... outros projetos. É isso que eu quero que a pessoa que está nos vendo entenda. Também cabem ambientes por tema, pela reportagem. Então não precisa ser um projeto completo. Então nem pode ser uma cozinha, um banheiro, área externa, não? Sim, não, sem dúvida. Mas assim, só para montar aqui um raciocínio, então o que acontece? Na revista eu tenho entre 4 a 5 projetos publicados na íntegra. Isso é assim, passeio pelo projeto mesmo. Living, a gente mostra a sala, a gente mostra a cozinha, a gente mostra banheiros, quarto, enfim, tudo. Jardim, varanda, tal. Então a gente publica essa média, né? Isso vai dar por ano 50, no máximo 60 projetos, isso quando eu publico, né, 5 num mês, porque a gente tem, óbvio, a gente tem sessões específicas, tem uma sessão de arquitetura, além das sessões de decoração. Agora, quando você olha para o site, no site a gente publica uma média de 15 a 20 projetos mês. Tá? Então, isso vai aumentar para 180 a 200 projetos por ano. Então, o que eu falo sempre é isso. Óbvio que eu acho que aí a gente volta àquela questão do papel, o quanto o papel ainda tem esse poder, né, de atração. As pessoas gostam muito de ter o seu projeto publicado no papel. E eu acho isso bárbaro. Mas o que eu sempre defendo é que, assim, poxa, a visualização do seu projeto vai ser muito superior quando você publica no site. Digital. Imagina que a gente tem uma média de 6 milhões de page views mês, 6 milhões, tá? A revista, a gente vai para... A nossa tiragem é 110 mil exemplares, também é grande, é a maior tiragem, né, do nosso segmento. Então, assim, óbvio que também é bom, mas a forma como as pessoas vão ser impactadas por um projeto publicado no site vai ser muito maior do que um projeto na revista. Não estou combatendo a revista, pelo contrário, só estou mostrando meios, como a gente tem outros meios. E, além disso, a gente tem também as redes sociais, né, Ângela? Que aí, assim, tem também um universo de possibilidades. A gente tem sessões específicas de redes sociais. O Olho Mágico, por exemplo, só contando um pouquinho sobre essa ação em específico, que é uma ação que perdura muitos anos e assim as pessoas sempre me procuram pedindo para entrar. O Olho Mágico é uma ação que a gente tem no Instagram, que o profissional ele comanda o Instagram por um dia. Então, ele faz uma seleção de projetos, ele manda um material para a gente seleciona as fotos que serão publicadas e todas entram com legendas, contando a história daquele projeto, os revestimentos utilizados, o porquê que ele pensou nisso ou naquilo, tal. Ou seja, é uma maneira de você contar até a sua trajetória, mostrar a trajetória do seu trabalho e tudo mais. Então, assim, é super legal. E é uma ação só do Instagram. A gente não faz em outro lugar, é uma ação só para o Instagram. E assim, na verdade,
o Instagram é uma ótima vitrine, né? Um Instagram de um veículo de comunicação especializado é uma ótima vitrine para o profissional também, né? Super, super, é uma ótima vitrine. Na verdade, assim, até eu acho que dá para fazer um capítulo só de Instagram, porque você sabe que, assim, as pessoas me perguntam muito, mas como que eu faço para mostrar o meu projeto e tudo mais, né? Isso é sempre uma questão. Eu mando para quem e tal. Muitas pessoas me acionam pelo Instagram. E, assim, eu muitas vezes chego a novos escritórios pelo Instagram. Porque eu tô sempre fuçando, entendeu? Eu tô sempre procurando. Muitas vezes você segue as marcas, né? A gente segue as marcas, as principais marcas, tal. De repente um profissional, ele marca alguma loja, alguma marca, e aí o que acontece? Eu chego lá, a marca dá um repost, eu vejo o trabalho desse profissional, falo, nossa, não conheço, vou lá fuçar o Instagram dele, entendeu? Por isso que eu defendo muito também a atuação dos profissionais nas suas redes sociais. Isso é super importante, né? As pessoas ficam muito preocupadas também com essa questão da fotografia. Vamos passar para esse capítulo. Vamos passar para o capítulo, já entrando nessas orientações. Fotografia, como você falou. Quais são os principais cuidados que o profissional deve ter? Primeira coisa que o profissional deve cuidar é com o fotógrafo? É a escolha do fotógrafo? Ah, eu acho que assim, a escolha do fotógrafo é super importante. E assim, tem muitos fotógrafos bons na nossa área, Sim. tem muita gente boa que faz um trabalho realmente relevante, que tem um cuidado com a foto e tudo mais. Eu acho isso super importante. Eu acho que além do fotógrafo, eu acho que tem o cuidado com a produção também, sabia? É uma coisa que eu acho que pega bastante. Vamos detalhar um pouco a produção? É muito interessante esse acompanhamento do profissional no seu projeto, ao lado do fotógrafo. Voltando um pouco, só para finalizar o fotógrafo. Há muitos profissionais bons, mas você acha que vale arriscar, por exemplo, eu tenho um sobrinho que faz casamento e faz muito bem. Você acha que vale arriscar contratar esse sobrinho que faz o casamento? Ai, Ângela, olha, vamos lá. Difícil. Não, é porque sabe o que acontece? Eu sou contra fórmulas, né? Então vamos lá. Eu acho assim, não sei, de repente o sobrinho tem um olhar incrível que vai captar coisas que de repente quem tá lá naquele modelo mais, sabe, padrão do faço isso e tal, talvez não veja. Eu acho o seguinte, eu acho que tem os nossos fotógrafos que fazem muito bem arquitetura e eu acho que se a pessoa tem como investir em um fotógrafo, apostar em um fotógrafo e, assim, realmente, de repente, fazer um pacote. O que eu sugiro, bom, vamos lá, o que eu sugiro é que faça um pacote com o fotógrafo, entendeu? Não fotografe um projeto só. Em geral, o que a gente sabe é que os fotógrafos, eles acabam fazendo... De repente, se você fotografar 3 projetos com eles, eles acabam fazendo um valor mais em conta, o que eu acho que é super válido, entendeu? Porque a gente É sabe bom que é para difícil todos. também. Isso é bom para todos. Para o fotógrafo e para o profissional. E é bom para o profissional, porque no geral o que acontece também, o fotógrafo ele pode otimizar o tempo dele, fazendo em vez de uma saída só para ir para um projeto, ele consegue fazer 2 projetos num dia, dependendo do como essa produção está feita, né? Porque também a gente sabe que quando tem uma produção que demanda mais, né? Você precisa ficar arrumando o ambiente enquanto o fotógrafo está fazendo, a gente sabe que vai durar um dia de foto, mas de repente, se você já tem um ambiente pronto, você não precisa produzir tanto, você consegue de repente otimizar uma saída do fotógrafo, fazer 2 projetos, entendeu? Eu tô falando porque assim, no meio editorial isso acontece, a gente tenta otimizar também, porque é natural, é custo, né? Então, acho que hoje a gente tem que levar muito isso em consideração para ser saudável. A gente tem que pensar nisso, né? No modelo mais saudável para todo mundo. Thaís, Então, faz assim, fala um pouquinho sobre a questão da produção, esse acompanhamento que o profissional deve fazer ao lado do fotógrafo, porque ele é vital para o bom resultado. sim, super. Agora, deixa eu só falar um pouquinho só mais sobre a questão do fotógrafo, porque Sim, assim, eu falei claro, do claro. jeito. E assim, o que eu tô falando do olhar é porque é o seguinte, a gente aposta muito nos novos olhares também. A gente acredita muito Também. nisso, sabe, Ângela? Então, assim, não é tanto pelo o sobrinho ou tal, mas eu acho que muitas vezes, assim, a gente tenta dar oportunidades para as pessoas também que não estão habituadas a fotografar
arquitetura, a decoração. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas nos surpreendem com algo que a gente não esperava, entendeu? Então, assim, eu acho que, não que assim, seja o ideal. O ideal seria, lógico, até para você não ter um dinheiro investido, mal investido e tudo mais, você contar com um profissional que já tenha essa experiência. Mas, se não for possível, eu acho que vale arriscar também, entendeu? Porque muitas vezes a gente se surpreende com materiais que, assim, não são de fotógrafos especializados naquela área. Eu já pautei muito fotógrafo em lugares difíceis, que era fotógrafo de casamento. Então, assim, muitas vezes dá certo. Então, eu só estou querendo, assim, ampliar um pouco nossa conversa, porque algumas vezes a gente se preocupa com algumas coisas que, de repente, a gente se surpreende, entendeu? Mas, sem dúvida, os nossos profissionais, os especializados, você sabe que o material vai vir lindo, que você vai ter menos dor de cabeça. É que a gente, como editorial, a gente, como publicação, a gente se arrisca, entendeu? Mas eu acho que para o profissional é melhor ele apostar num fotógrafo que já tem essa experiência, porque certamente o fotógrafo vai acabar direcionando até para já fotografar de uma maneira que o fotógrafo sabe que aquela revista gosta de publicar. Entendeu? Tem muito isso também. De repente, o escritório quer trabalhar com uma revista em específico, né? O escritório, de repente, fala, eu quero fazer o material já para essa revista, está direcionado. Aí ele contrata um fotógrafo que já tem essa experiência com essa marca, porque certamente ele vai fazer algumas, né, indicações de como fotografar e tudo mais. E no nosso caso... Sim, diga, a gente ainda usa gente, né? A gente ainda fotografa o morador. Isso é mais um ponto. É uma característica da Casa Jardim. É uma característica da Casa Jardim. Então, a gente sempre fotografa os projetos com o morador, o que torna ainda um pouco mais difícil tudo isso, porque muitas vezes o fotógrafo ele é especializado em decoração, em fotografar ambiente, mas ele talvez não tenha o traquejo de fotografar uma pessoa, entendeu? Então, essa loucura assim, que a gente gosta, porque é o desafio diário, né? De como unir tudo isso. Vamos então voltar para a questão da produção, exato, porque inclusive colocar a pessoa ali no ambiente exige produção. Fala um pouquinho dessa questão dos cuidados que o profissional deve ter para acompanhar o fotógrafo e como preparar os ambientes. Então, eu acho que assim, a gente sabe que tem vários tipos de cliente, né? Tem o cliente que investe em tudo, inclusive até nos objetos e tudo mais. Tem o cliente que, enfim, está com orçamento curto e acaba optando por não fazer todo o projeto e deixa alguns ambientes vazios e tudo mais. Eu acho que, no geral, quando isso acontece, cabe ao profissional produzir, e sempre é super difícil, né? Produzir para uma foto. A gente sabe de todo esse trabalho, né? Mas o que eu acho é o seguinte, a preocupação não pode passar uma ideia de ambiente montado como se fosse showroom, sabe? Isso é o mais complicado. Eu vou te dizer até assim, por Casa Jardim, assim, o que faz com que a gente reprove um projeto? Vamos dizer assim, não é bem reprovar, mas assim, não goste de um projeto e fale, não vou publicar esse projeto, entendeu? Geralmente é quando ele vem tão correto, tão assim, sabe, você vê que foi uma produção que foi feita para aquele momento e que não tem vivência. A vivência é muito importante para a gente, entendeu? Aquela coisa que você percebe que é uma casa que é vivida, que você percebe que os móveis não estão tão certinhos, perfeitos, as imperfeições são importantes, entendeu? No nosso Olha caso, só, a Benedita coloca aqui, importante humanizar. Exatamente. Ela também coloca coisas inalcançáveis, perdão, não vendem. Então, precisa ser real, não pode ter cara de fake, né? De showroom, como você colocou. Não. Então, o que a gente acredita muito nisso. Primeiro na casa de verdade, na casa única, na casa personalizada. A gente gosta de desconstruir aquela imagem de perfeição, entendeu? Então, pra gente, a produção ideal é a produção que não parece produção. É a produção que parece que já estava na casa, que você chegou e aquele ambiente já estava daquele jeito, entendeu? Então, assim, o que a gente tenta fazer, no geral, eu acho que isso até é uma coisa legal de contar, Ângela, que hoje em dia, praticamente a gente não leva produção para os projetos que a gente vai fazer.
A gente, né, assim, nos anos, principalmente nos anos 90, era levado caminhão para as casas para a gente Tudo. fotografar, entendeu? Caminhão com tapete, com sofá, a gente mudava tudo. Mas aí o que acontece? Isso é uma coisa que para a gente ficou muito sem sentido, a gente não acredita nisso, a nossa defesa é justamente isso, é a casa de verdade, é a casa que você percebe que tem vida. Até estão pedindo para eu exemplificar. Eu vou falar assim, alguns exemplos que eu acho que falam um pouco disso. Sabe o tapete com um amassadinho? Sabe aquela almofada fora de lugar? Aquelas coisas que assim, você não coloca as almofadas perfeitas, todas Não é tão retas, certinho, não é tão almofada certinho. caída, sabe? Nada de colocar uma jarra com suco e uma mesa montada. Quem monta a mesa e não usa a mesa? A gente gosta de uma mesa usada, de uma mesa que assim você já tem a produção, mas assim pode ter uma produção. Mas assim, o que eu falo, o que eu gosto de falar é assim, imagina você, antigamente a gente montava uma mesa para 4, 6 lugares e aí fotografava aquela mesa montada sem ninguém. Mas assim, parecia que a gente estava esperando alguém. Alguém vai chegar. É uma casa feita para os outros. A gente acredita na casa feita para o morador, feita para ele. Então, a ideia é justamente o contrário. É que a pessoa tenha um cafezinho preto numa xícara, transparente, de repente, entendeu? E deixe lá um livro, uma coisa fechada e pronto. Passou por lá, deixou aquela xícara pela metade, entendeu? Tomou um pouco do café e tal. A gente acredita nessa coisa com cara de verdade mesmo, assim, de casa de verdade. Não dá para montar uma fruteira com um monte de fruta, uma coisa assim, parece a... Ai, meu Deus, esqueci. O hortifruti, parece o hortifruti. Não, sabe aquela coisa, aquela coisa montada muito com cara de que meio carnavalesca até assim, sabe? Não, não é isso. De repente uma simplicidade de você ter, sabe, poucas frutas, só maçãs ou só laranjas, sabe, numa fruteira, uma coisa mais simples, mais cara de casa com verdade. Então assim, uma tábua de repente numa cozinha, uma tábua já com alguma coisa cortada. Ou seja, passou alguém por lá. A gente acredita nesses resquícios de gente passando pela casa. E quando eu falo do morador, a gente fotografa o morador sempre no projeto, mas muitas vezes tem cenas que o morador não está e que você percebe a presença dele, justamente por esses elementos, entendeu? Então, estão falando aqui brinquedos de crianças jogados, isso, sabe? Essa coisa que você percebe que alguém passou e deixou algo, mas não assim, a gente não está falando de bagunça, eu não estou falando nada disso, a gente vai Não, nem passar pode beleza, ser. Nem pode ser. a gente vai É um passar beleza, a controle. gente vai passar história, entendeu? Então, assim, eu sei que não é fácil fazer isso, a gente, anos experimentando tudo, entendeu? Para ver o que funciona e o que não funciona. E aí, o que acontece é o seguinte, até assim, com relação a essa questão dos ambientes, as pessoas se preocupam, eu não falei disso, mas assim, no quarto, sabe aquela coxa, aquela manta meio amassadinha? Gente, Tá isso é na uma moda a gente delícia. colocar. Muito Não, é uma real. delícia. Você fica com vontade de deitar na cama, entendeu? Parece que alguém acabou de sair daquela cama e deixou um amassadinho lá, entendeu? Não fica aquela coisa perfeita. Antes a gente se preocupava com as dobras da colcha, da manta, tinha tudo que tá alinhado. Hoje, na verdade, é o contrário. A gente acredita no desalinho, nessas coisas mais bagunçadas, entendeu? A Isso casa é tem que bem estar importante. muito mais real, Super, super. com sentimentos humanos, humanizar a casa. Deixa eu te perguntar também dentro da casa real. Em relação à iluminação, você gosta de iluminação natural ou a iluminação artificial ela ajuda bastante? Não, a gente não fotografa de jeito nenhum com iluminação artificial. Eu sei que, assim, até os profissionais não gostam muito disso, porque a gente sabe o quanto o projeto luminotécnico é importante para um projeto, a gente sabe o quanto ele modifica um projeto, mas, em geral, ele altera a cor do ambiente. Entendeu? Então, assim, ele muda a temperatura do ambiente. Muitas vezes, assim, eu recebo a foto de um projeto e até a cor da parede foi alterada justamente pela iluminação. Então, a gente não fotografa com luz artificial. Assim, isso é uma regra mesmo para a gente. A gente só fotografa com luz natural.
Mas, assim, óbvio que algumas vezes a gente recebe um material que tem uma luz, assim, uma luz suave numa estante, alguma coisa, aí a gente dá uma mexida. Tem coisas que a gente dá uma mexida para diminuir a temperatura, entendeu? Porque, assim, num projeto, você não pode ter um projeto fotografado com diferentes temperaturas. De repente, a sala foi fotografada durante o dia e aí o quarto, né, chegou no fim da produção, você já não estava aguentando mais, fotografou o quarto só no fim do dia, ficou escuro, você teve que usar iluminação artificial. Isso pra gente não dá. Destrói o trabalho, porque fica com Porque você diferentes precisa linguagens. passar, você tem uma linguagem, você precisa passar essa unidade na hora que você vai mostrar um projeto. Então, muitas vezes a gente acaba tendo ou que refazer, né? Nesse caso, a gente acaba pedindo um profissional para refazer, ou muitas vezes a gente, quando consegue, quando é algo simples de mexer mesmo no Photoshop, a gente mexe. Mas assim, a gente evita também, é óbvio, a gente só mexe assim para quando tem um porquê, né? Tem um sentido fazer aquela mudança, né? Olha, Thaís, vamos só seguindo aqui com as fotos ainda, a questão dos enquadramentos, que eu acho que às vezes é uma dificuldade, às vezes é fácil. Ambiente grande é muito fácil de fotografar, mas ambientes pequenos, que provavelmente há mais, é mais difícil, especialmente apartamentos pequenos. Como fica essa questão dos enquadramentos? Então é bem difícil mesmo. Na verdade, assim, eu gosto muito de ângulo frontal, mas aí é questão pessoal, tá? Tô falando a minha questão pessoal. Eu adoro ângulo frontal, mas eu muitas vezes, na hora de editar as fotos, eu edito também fotos de chanfre, assim, sem problema. Mas é que eu gosto de ver a casa, assim, sabe? Esse ângulo frontal, eu acho que sempre ele dá uma visão muito bacana. Em geral, o que eu acho, para ambiente pequeno, principalmente, muitas vezes uma única foto você praticamente Cobriu mostra todo o tudo? projeto, né? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma foto mostrando todo o ambiente, porque muitas vezes é um projeto que não tem divisões, não tem paredes, tal, então você tem o quarto junto com a sala, então numa única foto você já vai retratar esse espaço, já vai conseguir mostrar. Então aí você consegue, de repente, fazer um ângulo que você mostre mais, e aí você tenta fechar um pouco e fazer ângulos mais mostrando os ambientes, fechando os detalhes. Muitas vezes tem uma marcenaria que vale a pena mostrar, né, mais de perto, tal. Então isso eu acho bem legal também. Os closes, assim, até eu acho bacana, a gente usa bastante na revista, close, Os para detalhes, contar a né? história, tudo. Você se Mas refere aos detalhes do projeto, né? Quando você fala closes, não é? fazer a foto mais fechada, né? O close, então você faz a Uhum. foto mais fechada, de repente de uma mesa de centro, você faz a foto de uma mesa de cabeceira, um detalhe da mesa de cabeceira, mais assim, parte só da cabeceira, sabe? Um pedacinho da cama só. Esse é um ângulo super, muito importante, principalmente para quarto pequeno. Em geral, a Muito gente não usado. consegue dar a cama na íntegra, né? Assim, é muito difícil você fotografar um quarto. Para você ter recuo, para fotografar um quarto bem, você tem que ter um quarto muito grande. No geral, a gente tem que fotografar só parte da cama e a mesa de cabeceira. Mas assim, eu tenho pavor, né? Agora eu estou falando de algumas coisas que eu acho que é interessante dividir, porque até para os profissionais pensarem nisso na hora de fotografar, eu tenho pavor de corte de móvel, corte de pé de Uh, cadeira, corte de pé de mesa, pelo amor de Deus. Fiquem em cima, fiscalizem, não deixem, porque eu acho assim muito feio quando você tem um corte que você não mostra o pé da cadeira, gente, para o designer também, para quem criou aquilo, né? Aquela peça. Pô, tem que mostrar, não é? Então, assim, no geral, é uma das coisas que eu pego no pé. Eu sempre, na hora de escolher os ângulos que eu escolho das fotos que eu edito, junto com o diretor de arte da revista, a gente evita ao máximo da foto em que não apareça pé de mesa, pé de cadeira, entendeu? Eu gosto muito de mostrar tapete. Ó, estão falando, a Benedita está falando que é é igual cortar o muito pé das boa a pessoas. observação da Também, Benedita. concordo muitíssimo. É igual cortar a pele das pessoas. Não pode, gente, não. Ah, Inadmissível, né? e por falar nisso dos enquadramentos, vou falar um pouco do uso da grande angular, porque antes era muito comum a gente receber algumas paredes um pouco tortas, as paredes caindo, tem que se usar com muito cuidado o grande angular, não é verdade?
Sim, sim, é assim que é usada muito na arquitetura, mas para interior eu acho que é bem complicado, né? É muito complicado. Não, eu acho que. Mas eu acho que hoje também os fotógrafos, eu acho que isso a gente já não tem visto com tanta frequência, né? Antes Acho que era os muito fotógrafos comum. também. Antes Antes era era comum. muito comum. Antes era muito comum. Aliás, Hoje, assim, dificilmente, Ângela, eu tenho recebido projeto que tem distorção desse tipo, sabe? Acho que também os fotógrafos hoje eles estão muito craques, né? Então, você essa lembra parte, que assim, até acho antes, que perdão, melhorou. Oi? você lembra que antes a gente recebia, inclusive, fotos com luz amarela? Então, não tinha foto, não tinha cor nenhuma além do amarelo, você não conseguia nem enxergar direito o ambiente. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando eu fazia edição de revistas, era muito comum algum profissional me ligar e falar assim: Ângela, eu posso enviar para você uma. Eu estou aqui terminando o projeto, eu posso enviar para você uma foto do celular que para você dar uma olhadinha no projeto? Você gosta disso? Gosto. Eu sou fora da curva, na verdade. Na verdade, eu vou dizer que assim, eu adoro participar. Eu participo das fotos dos profissionais, porque eles me acionam, assim, eles me mandam muita mensagem inbox, no Face não, no Face eu quase não entro, na verdade. No Insta. Só entro profissionalmente, mas assim, pessoal mesmo, meu negócio é o Insta. Então, o que acontece? Muitas vezes eles me mandam um inbox falando: olha, eu queria fotografar um material e eu queria muito mandar para Casa e Jardim. Só que assim, vou fotografar com tal pessoa, tal. E você poderia me ajudar, me dar algumas ideias de ângulo, tal? Nossa, Ângela, eu adoro, eu participo. Eles me mandam foto pelo WhatsApp, me mandam foto. Olha, estou fazendo aqui esse projeto, tal. O que que você acha? Aí eu falo: não, coloca a moradora de pé, não, faz isso, não, coloca ela sentada segurando isso, tal. Eu começo a fazer direcionamento para as fotos, entendeu? Eu gosto porque eu acho que é assim que a gente consegue uma identidade, porque para eles também, para os profissionais, é algo novo, certo? Porque eles estão fazendo um material pensando numa publicação. Então eu acho que assim, eu quero mais é que dê certo para que eu possa publicar, entendeu? Então eu acabo participando muito desse processo, que eu sei, óbvio, né? As pessoas, enfim, não conseguem nem sempre ter esse contato, tem o meu contato, mas assim, eu sempre falo: gente, me manda inbox pelo Insta, porque eu respondo todo mundo. E no geral, assim, quando eu vejo que é um projeto, é uma coisa bacana, eu já falo: ó, me manda pelo WhatsApp no dia que você estiver fotografando, ou muitas vezes eu dou um direcionamento antes, eu já peço as fotos do ambiente, falo e faço assim. Faço mesmo no celular, sabe? Posicionamento: ó, coloca o morador aqui, faz isso, tal, faz essa cena assim, vamos tentar esse ângulo, vamos tentar na vertical em vez da horizontal, abre nessa, fecha nessa, a gente vai dando várias ideias aí, eu gosto, Olha, viu? Thaís, a Simone está perguntando: vocês aceitam projetos de escritórios não famosos? Ah, para! Basta ser bom, né? Gente, pelo amor de Deus. Olha, não, eu vou até falar, Simone, eu vou até falar uma coisa, que no fim eu acho que tem as pessoas têm muito essa questão, né, mas eu não sou tão conhecido, tal. Mas assim, quem não foi, assim, muita gente não era conhecida e hoje é, assim, a gente mesmo, a gente, graças a Deus, eu tenho esse orgulho de ter lançado vários profissionais no mercado, de ter publicado o primeiro projeto do Maurício Arruda, de ter publicado o Olha, primeiro projeto do Guto Requena, entendeu? De grandes nomes. Então, eu acho que assim, não tem isso. Eu acho que, pelo contrário, a gente cria essa história justamente porque a gente acredita que a gente pode ser uma porta para os profissionais terem mais visibilidade, serem mais conhecidos. Então, assim, não existe isso pra gente, Ângela, de verdade. A gente gosta nem mesmo pode. de Nem pode. receber O que as revistas projeto. querem descobrir talentos e ter orgulho de Exatamente. contar Então, eu esse tipo acho de que. história. Não, Você eu sabe que publiquei a casa. primeira, o Arruda. Você sabe que Casa e Jardim, a gente tem, no geral, essa preocupação de dar espaço mesmo para os novos escritórios. E a gente acredita muito nas gerações, né, nas novas gerações, nos escritórios que estão se formando agora e que estão se lançando no mercado e tudo mais. Então, eu acho que é isso. A gente tem que, de fato, abrir espaço. E a gente se surpreende muito, Ângela. Tem tanta coisa bacana, tem tanta gente fazendo um trabalho muito interessante que a gente não conhece. Tem horas que eu até assim, sabe, falo: gente, como que eu não conhecia ainda esse escritório? Eu fico até me cobrando, sabe? A gente se cobra, porque óbvio que a gente não consegue ter acesso a tudo, todo momento, mas algumas vezes a gente vê alguns projetos, você fala:
como que isso não chegou ainda em mim? Não acredito, entendeu? Então, assim, Simone, eu acho que bobagem você falar isso, não existe isso. Eu acho que, assim, a gente precisa mesmo receber, né? Façam contato com a gente nas redes de Casa e Jardim. Nos procurem também pelas redes, pelo inbox de Casa e Jardim, a gente responde diariamente. Então, manda, no geral, quando o profissional manda lá no nosso inbox, olha, gostaria de mandar um projeto, aí já manda uns e-mails, tal, entendeu? Já coloca uns e-mails. Eu posso até colocar aqui no comentário meu e-mail também, se vocês acharem válido, para me mandarem projeto, entendeu? Eu acho legal, acho legal. E é bom para você também, é bom para as pessoas que estão assistindo. E é bom para você também que te ajuda no seu trabalho, para receber novo material, não é bom? Lógico, porque na verdade, Ângela, a gente vive de publicar projetos, a gente precisa receber projetos novos, entendeu? O tempo inteiro. Porque, como eu falei, imagina essa quantidade de projeto publicado por mês, né? São quase 200 projetos por mês e mais quase 60, aliás, por mês, desculpa, por ano. Não, eu que viajei aqui. São quase 300 projetos publicados por ano. É muita coisa, entendeu? Então, assim, a gente precisa receber projeto. E muitas vezes, acho que tem uma coisa que também os profissionais falam muito, que poxa, beneficia sempre o eixo Rio-São Paulo. Eu queria, na verdade, poder viajar o Brasil todo para conhecer escritórios em todo o Brasil. E no ano passado eu tive ótimas experiências, eu viajei bastante, fazendo palestras, fazendo talks, e acabei conhecendo muito profissional incrível que eu não conhecia. Sabe, é disso que eu estou falando, porque se a gente não tem acesso a esses profissionais, muitas vezes se o profissional não nos procura, é difícil a gente encontrar um profissional, então, sabe? a questão não é essa, Thaís. Assim, é que há profissionais que nós conhecemos porque estão nos lugares que nós frequentamos, não? Mas profissionais de outros lugares devem enviar, inclusive porque o Brasil tem uma quantidade incrível de profissionais bons fazendo trabalhos, às vezes regionais, com características próprias, mas que não enviam para as revistas, justamente porque acham que o eixo é Rio-São Paulo. Então, a ideia é que profissionais de todo o país possam enviar, inclusive com características regionais, pessoal do Sul, da Serra, do Nordeste, na praia. É enriquecedor para as revistas, não é? Super, para a gente é super importante, sabe? A gente gosta muito, né? Na verdade, a gente fala muito da brasilidade, a gente fala muito do... Eu coloquei meu e-mail aqui, tá, gente? A gente fala muito de brasilidade, a gente quer justamente ser plural, falar desse Brasil tão enorme, mostrar esse regionalismo. E muitas vezes a gente acaba não tendo acesso a tudo. Então, eu acho super importante, a gente quer mesmo mostrar essas diferenças, né, positivas, essas coisas tão legais que a gente pode justamente retratar. Então, para a gente, pelo contrário, para a gente é sensacional quando chega um material assim vindo de outro estado, né? E eu fico feliz mesmo, porque é isso, a gente quer mostrar essa variedade de projetos e profissionais. A gente não gosta de trabalhar sempre os mesmos nomes, a gente não acredita nisso, sabe? A gente quer mesmo dar espaço para todos. A gente tenta tomar dentro do possível mais democrático, sabe? Thaís, eu quero agora falar um pouquinho sobre os cuidados com a informação. Até conversando com você outro dia, eu contei para você um case que tinha acontecido comigo, mas eu lembrei de um outro melhor que eu vou contar aqui. Conta. Cuidados com informações. Em uma ocasião, na revista onde eu trabalhava, eu fiz uma pauta sobre climatização, ar-condicionado. E selecionei 10 projetos, 10 fotos, na verdade, 10 fotos de 10 projetos e passei para o repórter que fez a matéria. Quando a matéria chegou para mim, que eu tinha que editá-la, eu consegui averiguar que dos 10 projetos, 9 tinham colocado a marca errada do ar-condicionado e a matéria era de climatização. Como eu verifiquei isso? Eu ampliei as fotos e consegui ver a marca nos próprios aparelhos. Ou seja, só uma pessoa de 10 conseguiu acertar. Vejamos, que cuidados um profissional deve ter na hora de preencher um questionário para uma revista ou nas suas planilhas enquanto faz a obra, porque informação é poder. Informação é poder e você tem que acertar essa informação quando você passa para uma revista. Como funciona isso, Thaís?
Então, Ângela, acho que esse é o principal ponto, né? A gente se preocupa muito, até porque, assim, Casa e Jardim é uma revista que é a revista mais antiga em circulação no Brasil, não é nem só de decoração, tá? É a mais antiga mesmo. Então, a gente tem essa questão de, assim, de credibilidade, né? De tentar sempre manter a credibilidade, assim, como uma coisa super importante, algo super valioso. A gente se preocupa bastante com isso, a gente checa bastante notícia. E eu sei que muitas vezes isso não acontece por má fé, acontece por Não, não é por má esquecimento fé. mesmo, né? A gente sabe que acontece por esquecimento, então o que eu acho que é mais importante é justamente a preocupação em preencher um memorial, sabe? Um memorial de um projeto, de uma maneira que assim você atualize, né? Porque muitas vezes você, quando especifica um projeto para um cliente, você chega lá com aquele projeto e aí o cliente fala, ah, não, mas isso é muito caro para mim, aquilo não, tal, não sei o quê. De repente você faz alterações nesse projeto e elas não são feitas no memorial. Aí, quando você vai recuperar isso daqui 2 anos, quando a Casa de Jardim resolve publicar, talvez você não vá se lembrar que você usou esse revestimento e não aquele, né? E assim, isso é complicado. Então, e assim, e também imagina o nível de apuração para eu colocar o meu jornalista checando a marca de produto, o nome da linha do produto, porque é isso, né? Então você vai lá falar de uma marca, mas você não está falando só que o produto é daquela marca, você vai falar que o produto é da linha tal daquela marca, entendeu? E aí você tem que olhar a linha, a marca e tudo mais. Então, muitas vezes é quase insano. Óbvio que a gente tem revisora que fica fazendo isso, checando produto por produto, checando grafia de produto, entendeu? Porque é isso, a gente tem checagem, né? Então, assim, veículos de credibilidade se preocupam com isso. Então, a gente, obviamente, além das revisões que eu faço de texto, a gente lê. A revista que chega às bancas, eu leio antes, 3 vezes antes, cada matéria antes de chegar. E Né? Mas cada aí o vez jornalista que escreveu tem o editor que editou essa matéria até chegar a mim. Quando chega a mim essa matéria, eu leio e depois eu ainda leio mais uma outra vez. E ainda tem uma revisora que faz 2 leituras antes de fazer a leitura final. Então, E gente, Thaís, diga uma coisa, e sempre que você lê, você acha algum detalhe que você precisa corrigir, não é verdade? Ou quase sempre? é impressionante, Ângela, que loucura, né? Não, é impressionante, é uma loucura. E a gente tem, assim, aí são os preciosismos do jornalismo, né? Que aí também tem repetição de título, você olha a revista inteira para ver se não tem Tudo. repetição de palavra. Você olha a legenda, você olha, né, o formato da legenda, se a leitura está correta, se você está descrevendo todas as, né, no sentido horário e tal. Então tem tanta preocupação por trás de uma matéria publicada, Ângela, que é assim, é uma loucura, Então, né? vejamos, para ajudar nesse trabalho, como que o profissional deve fazer na hora que ele está executando o projeto? Ele já precisa ter a planilha, qualquer alteração, ele também deve alterar a planilha. Como você vê isso? Eu acho que sim, eu acho que até assim, para não ser traído pela memória, né? Eu acho que é bem importante que o profissional ele tenha isso atualizado, né? Esse material atualizado. Muitas vezes a gente sabe que no escritório tem outras pessoas que cuidam disso, então acho que é sempre importante reforçar com a equipe isso, para que as pessoas se preocupem com esses detalhes, né? De atualizar memorial e tudo mais. E assim, outro ponto que eu acho que já que você tocou nisso, outro ponto que a gente se preocupa bastante, Angela, e que eu acho que assim, algumas vezes aconteceu, pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, justamente é a cópia, né? A cópia de desenho de peça, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente sabe que você quer se inspirar em uma peça, mas ela fica tão idêntica que aí é cópia, né? E acho que a gente publicou 2 vezes projetos em que tinha um mobiliário, alguma peça de mobiliário que
tinha sido copiada, entendeu? E isso, assim, eu acho que isso é uma coisa muito complicada, muito complicada. Assim, é um terreno difícil, que eu acho que, assim, a gente tem que falar, a gente repudia a cópia. Então, assim, mais do que a informação também, eu acho que tem essa questão assim, de evitar, né? Assim, a pessoa acha que não pode mesmo fazer uma coisa dessas, copiar um projeto, e muitas vezes talvez o profissional nem saiba que foi copiado, entendeu? Porque de repente ele conta com um colaborador, conta com alguém para desenhar uma peça, e aí a pessoa desenha uma peça que já existe, né? E isso eu acho bem delicado, entendeu? Então acho que é um ponto também para a gente reforçar, para os profissionais ficarem cada vez mais preocupados com isso também. Bem lembrado, Thaís, porque na verdade também, às vezes pela foto, às vezes é difícil saber que é uma cópia, não é? Sim, não, muitas vezes é muito difícil. Você só vai saber, algumas vezes você só vai saber quando o autor original da peça entra em contato com a gente, entendeu? E entram. Não, e com razão, né? Com muita razão. E aí, assim, a gente se sente traído também, não só ele, entendeu? Porque eu acho que é uma traição para os dois, né? A traição para o profissional autor, que foi copiado, e uma traição para a gente, que deveria ter sido comunicado, né? No mínimo. Mas muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente sabe que até, de repente, o profissional que contratou um outro não sabia disso e tudo mais. A gente tenta, dentro do possível, se atualizar com relação a todos os produtos, lançamentos, peças, mas é muita coisa, Muito é muita difícil. criação, né, Muito Angela? difícil. Então, Thaís, você tem algum case para contar para a gente sobre incorreção de informação? Não precisa citar profissional, evidentemente, não é o caso aqui, mas só para servir de exemplo, você tem algum? ai, Angela, olha, você sabe que até você me deu essa lição de casa, né? Ai, gente, mas assim, eu não lembro, são muitos anos, né? 16 anos. Então, assim, eu não lembro de nenhum caso, assim, sabe? De informação. Então, assim, acontece, mas, assim, coisas que a gente pega na checagem, sabe? Coisas que a gente chegou a pegar na checagem. Eu acho que, para mim, o pior mesmo foi essa questão da autoria, que, assim, a gente não sabia, achou a pessoa, né? No caso, a profissional falou que o desenho era a autoria dela, executado por uma outra marcenaria e tal, e daí a gente foi pego de surpresa com essa notícia depois de algum tempo, entendeu? Nem foi uma coisa assim, sabe, no mês seguinte ter sido já procurado pelo profissional, mas depois de alguns anos. E aí, assim, a nossa conduta, como a gente tem essa preocupação com a ética e tudo mais, a nossa conduta foi consultar profissional, que, enfim, tentou se explicar e tudo mais, mas a gente até pediu que ela se retratasse como autor do projeto original e tudo, porque é muito chato, né? Assim, a gente se encontra numa situação que você fala, nossa, não acredito, né? Thaís, deixa eu abordar um outro aspecto aqui, porque já falamos de fotos, já falamos com cuidado da informação, são aspectos importantíssimos, né? Só para finalizar a questão do cuidado com a informação também, de passar as informações corretas. Evidentemente, as revistas, elas publicam erratas depois, mas nenhuma revista gosta de publicar errata. Né? Ninguém gosta. Então, é ruim para o profissional, é ruim para a revista. Então, esse cuidado é um cuidado básico, né? Com os dados, né? Com informações, pé direito, tamanho da... Tem que ser correto. Tudo tem que ser correto, não só com marcas, as informações têm que ser corretas. E hoje em dia há outras informações, né? Há cuidados sustentáveis que devem efetivamente existir, né? Porque muitas vezes são rebatidos. Ah, mas isso eu não vejo essa implementação aí. Eu já ouvi isso, na verdade, né? Então, muito cuidado com a veracidade da informação. Eu quero só falar de uma outra coisa também, que a gente já está ficando sem tempo. Como saber se um projeto é adequado para uma determinada publicação? Thaís, qual é o olhar que o profissional deve ter, caso ele não tenha assessoria de comunicação, que eu também quero ver se a gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Qual é o cuidado? Meu projeto é adequado para sua revista? Como o profissional deve olhar? Então, olha, assim, eu acho que primeiro o profissional tem que conhecer um pouquinho a revista, né? Assim, porque o que eu percebo algumas vezes é que existe um interesse em publicar, mas muitas vezes o profissional não conhece muito a marca, né? Não conhece muito a publicação. Porque uma coisa que eu acho importante também falar, Angela, é que assim, no geral, o que a gente publica, o site ele é muito independente da revista.
Muitas coisas que eu publico na revista, na verdade, tudo que eu publico na revista vai para o site em algum momento, não imediatamente, pelo contrário, a gente segura bastante antes de publicar o projeto que sai na revista no site. Perdão, Thaís. E o contrário acontece? O que sai no site pode ir para a revista ou não? Acontece, menos, mas acontece. Porque o que acontece, algumas vezes o que acontece é o seguinte, a gente publica um projeto no site, e aí agora falar daquelas matérias temáticas que você me perguntou lá no comecinho, a gente tem muitas matérias temáticas em que a gente explora um assunto em específico. Por exemplo, na edição de julho a gente falou sobre painel de madeira, esses painéis que são usados como revestimento hoje, né? Porque eles revestem, fazem caixas, você usa revestindo sala, você usa no lugar de uma cabeceira e tudo mais. Então, assim, no geral, a gente muitas vezes olha para o que é publicado no site para, de repente, selecionar uma ou outra foto para essas matérias, entendeu? Então, a gente olha, sim, o que a gente publica. É o caminho. Agora, sim, o que acontece muitas vezes, eu recebo um projeto e todo mundo manda com a intenção de publicar na revista, né? Então, eu recebo, interessa para publicar na revista, eu dou uma olhada, vejo, né, se tem potencial para a revista, porque o que eu falei, essa coisa que eu falei para você, que é tão importante para a gente, da casa de verdade, da casa em que você percebe né, o morador, a casa vivida, tudo isso. Isso é casa e jardim. Então, isso é uma coisa que, assim, para mim, é um mantra mesmo para casa e jardim, para a revista, entendeu? Então, muitas vezes o projeto ele é corretíssimo, ele é lindo, materiais perfeitos, mas falta esse push, sabe? Essa coisa assim que eu falo. Putz, então aí eu falo, olha, eu amei o projeto, é lindo. Muitas vezes é um projeto parecido com algo que eu também já dei recentemente na revista, é um projeto que tá lindo, que tem toda a essência e tal, mas eu dei um no mês anterior, muito parecido, então assim, eu não vou dar nada, pelo menos por alguns meses, tal, parecido com aquele. Aí eu sugiro, vamos publicar no site, porque é isso, é o que eu te falei, a chance de visualização, tal, é muito grande, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é que o profissional, ele conheça bem aquela revista, entendeu? Ele conheça e saiba o que geralmente a gente publica, o tipo de projeto que a gente publica. A gente, assim, a gente é muito democrático também no modo de olhar projeto, então não é que, assim, Casa Jardim não publica projetos clássicos, não, pelo contrário, a gente publica, sim, a gente publica projetos que tenham personalidade, que você perceba a essência do projeto, entendeu? Independente do estilo, a gente não defende um só estilo, pelo contrário, a gente defende todos os estilos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Thaís, só assim, eu acho que não vai dar tempo para falar muito mais, eu queria também falar um pouco das assessorias de comunicação. Elas ajudam bastante o profissional, né, na hora de tentar colocar os seus projetos nos veículos, não é? Nossa, eu acho assim, eles são fundamentais. Eles na verdade fazem uma leitura do nosso trabalho e eles conhecem muito o que a gente publica. Eu acho que assim, tem profissionais, tem assessores que eu tenho uma relação que eles assim, eles já até percebem uma mudança de uma edição para outra. Eles falam, Thaís, nossa, mas você mudou isso, me cobram até assim, nossa, mas você mudou isso agora, não sei o quê. Tá bom, quis mudar. Então, assim, eles conhecem muito bem os veículos. Então, eu acho assim super importante. Muitas vezes o profissional ele precisa de um direcionamento e hoje já tem assim muito assessor que faz trabalhos específicos para um projeto em específico, não é assim uma assessoria, né? Assim de repente faz um projeto para divulgar um projeto. Enfim, acho que existem também negociações interessantes, porque eu sei, alguém colocou até a questão do valor. Né? Eu vi subindo, mas eu não vi quem era. Colocou a questão do valor da assessoria e tudo mais. A gente sabe que é complicado, mas hoje também acho que vale consultar os assessores, porque eu acho que eles também estão fazendo, sabe, job de trabalho, job também, né? E tudo mais, que também pode funcionar. De repente você tem um projeto, 2 projetos que você quer publicar, então de repente vale procurar um profissional para ser mais assertivo na hora de publicar, na hora de indicar esse projeto, porque eles conhecem, e muitas vezes eu recebo já assim,
olha, Thaís, eu sei que esse projeto não funciona para a revista, mas você acha que para o site funciona? Entendeu? Já vem com esse direcionamento. Então, assim, acho que o trabalho deles é fundamental, ajuda muito a gente. Sem contar nessa questão também do memorial do projeto. Muitos, inclusive, já fazem uma pré-entrevista com o profissional e já mandam esse material para a gente. Facilita muito, né? A gente, assim, pula etapas, vamos dizer assim, né? Até porque as redações hoje são bem enxutas, né? São bem enxutas e o material ele tem que chegar mais completo. Claro que o repórter ele vai solicitar o que falta, né? Sim, vai. E quem vai ter que fornecer a informação é sempre o profissional para o assessor. Mas o assessor, ele conhece outros caminhos, ele já vê o projeto, ele sabe que talvez não seja a revista impressa, mas vai para o Instagram, vai para o site. O assessor, ele conhece bem esses caminhos, né? E o que é importante aqui frisar, porque falta pouquinho para a gente terminar, é que não se preocupem apenas em enviar material para a revista impressa. Nós sabemos que é o filé mignon, é a coisa tangível, mas há outros caminhos também, porque senão nós ficamos frustrados se não conseguimos publicar os projetos, não é verdade? E há outros caminhos para poder divulgar, não é verdade, Thaís? Ah, com certeza. Não, eu sou super defensora, até porque assim, né? A gente tem muito seguidor em todas as redes. Olha, só no Instagram a gente tem 2.600.000, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, é muita gente. É muita gente. Ou seja, a visibilidade que a gente dá para um projeto publicado no Instagram, em geral, assim, os profissionais sempre falam para mim, Thaís, nossa, eu fiquei impressionada com a quantidade de curtidas desse projeto e tal. Então, assim, a gente sabe do poder, né? Do poder que a gente tem nas redes também e no site com as visualizações que eu já falei. Então eu acho que assim, o profissional não deve achar que é algo inferior, entendeu? Que é algo menor. Pelo contrário, eu acho que não tem isso. E você sabe que já aconteceu de profissional falar para mim assim, ai, Thaís, sabe? Não, me interessa mais publicar no site do que na revista. É raro. Olha que bom! Olha que bom! Sabe por quê? Porque meu público, o público que compra o meu projeto é público do site mesmo, é público do site. Porque a gente sabe que tem essa diferença também. Então, eu acho interessante isso. Desculpa te cortar, mas nós temos menos de 30 segundos, já vai acabar aquela... Não é para se desculpar, que é isso? Foi uma delícia, Ângela. Nossa, eu adorei, você trouxe muita informação, eu tenho certeza que as pessoas tomaram nota, né, para seguir alguns caminhos para poder acertar no envio dos projetos. Querida, muito obrigada, foi muito bom poder contar com você e foi muito curto também. Queridos, obrigada por nos acompanharem, obrigada, Thaís, um grande beijo, até a próxima, que já vai cair, Um beijo, até mais. Beijo, tchau.